Olá, amigos e amigas do Connection, voltando então nessa semana para falar mais sobre safra americana, milho, soja, como que está indo aí o progresso da safra aqui nos Estados Unidos, uma semana aí que, conforme a gente vai ver no relatório de hoje, teve mais chuvas melhores, mais bem distribuídas, mas que aguardem aí, essa chuva não veio de graça. Teve umas coisinhas aí que vieram junto e nós vamos mostrar imagens exclusivas aqui direto do Cinturão do Milho. E essa semana vai um abraço especial lá para a República Chana Boiadeira, o pessoal da Chana Boiadeira na Exalc, da USP aí, vai um abraço e continue na escuta conosco aqui no AgroConnection. Antes da gente começar, já vai te inscrevendo no canal, dá o like, comenta, diz aí o que está achando dos nossos vídeos, se tem alguma coisa aí que vocês querem que a gente fale mais aprofundado. Então, depois da vinheta a gente volta por aqui. Até daqui a pouco. Bom, começando então pelo relatório do USDA, que foi divulgado aí na última segunda-feira, no dia 10 de julho. Condições da lavoura de milho, o milho que já está aí com 22% da área em florescimento, apenas 3% em enchimento de grão, né? A gente vai começando a entrar em fases críticas para a cultura do milho, depois a gente vai falar da soja, que também está bem avançado, mas no milho as informações dão conta aí, né, como vocês têm acompanhado, que nós temos uma condição pior da lavoura esse ano comparado ao mesmo período do ano passado. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com 55% da área entre bom e excelente, e 14% é ruim e muito ruim. Se a gente olhar para a semana passada, teve uma leve melhora, né? Semana passada a gente tinha 51% da área em bom e excelente, e isso se deve sim às chuvas que a gente recebeu aqui pelo cinturão na última semana, mas comparados ao ano passado, né, que a gente tinha 64% bom e excelente, esse realmente é um ano mais desafiador para o produtor americano, já que, conforme vocês têm visto, tem chovido bem menos, né, no cinturão, principalmente em regiões que produzem muito milho e soja, né, seja Iowa e Illinois principalmente, tá? Quando a gente vai para a soja, a gente tem 39% da área já florescida, então, assim como para o milho, a soja também entra em fases de período bem crítico, tá? Formação de vagem já temos 10% da área, onde a demanda por água na soja ela aumenta a cada dia que passa, tá? E as condições dão conta aí que também a gente teve uma leve melhora, tá? Com relação à semana passada, não tanto quanto o milho. A gente está com 51% da área de soja entre bom e excelente e 15% é ruim, muito ruim, 34% razoável. Se a gente comparar no passado também, né, a soja esse ano aqui nos Estados Unidos bem pior, né, conforme as avaliações do USDA, e a que a gente tem visto também no campo. A soja, como vocês sabem, ela demonstra menos que o milho, né? O milho, uma planta, em todos os aspectos, ela mostra mais, né? Seja por adubação, por população, né? Uma planta mais plástica. A soja, ela costuma nos enganar nesse sentido, mas, né, as avaliações aí dos especialistas dão conta que realmente a soja esse ano está bem pior, e vamos ver, conforme a gente avança no estado crítico, se esse daí vai piorar, vai estabilizar ou, né, quem sabe, melhorar daqui para frente. Vou dando uma pincelada no trigo, né, que conforme a gente tem feito, 46% da área colhida, o trigo que está numa situação bem estável, né, com 40% bom excelente e 28% ruim muito ruim, mas que comparado ao ano passado é bem melhor, uma safra que tende a ser melhor de trigo, né, assim que os estados vão terminando seus números finais, devem ser divulgados pelo USDA logo menos. Com relação a preço, vocês melhor do que eu sabem muito bem, né, a gente teve aí, o Giovanni falou até na semana passada, uma queda nos valores do milho. A gente está aí com $5,93, fechamento aí dessa sexta-feira na Bolsa de Chicago, e a soja com $15,16 o bushel aqui na Bolsa de Chicago. Bom, pessoal, vamos para o clima então, que eu sei que muitos de vocês estão interessados. A situação do monitor de seca, ela está estável, apesar de ter uma leve melhora aí, se a gente olhar comparado com as últimas semanas, a situação ainda é bem ruim, né, se comparado a anos normais, né. Olha, vejam aqui, né, estados como Missouri, Nebraska, próprio Kansas, Iowa e partes de Wisconsin, próprio Illinois, né, todos eles com cores aí indicando algum tipo de seca, né, apesar aí, como eu falei, das chuvas da última semana. Quando a gente olha, né, eu trouxe da outra vez esse mapa, esse gráfico, bem dizer, né, sobre a porcentagem de áreas de milho que estão sob seca,
a gente vê aqui, ó, uma seca pelo menos moderada, pessoal. A gente teve um pico de 70% da área de milho em seca pelo menos moderada, ou seja, bastante significativo esse número. A gente teve uma volta para 64%, que era a condição ali mais ou menos no início, meados de junho. Então, apesar das chuvas, a situação ela se mantém problemática com relação à seca. E a soja não muito diferente, né? A gente teve um pico ali no dia 27 de junho com 63% da área de soja com seca moderada, caindo aí para 57%, que são os níveis então de meados de junho, então ainda bastante problemático. Vamos ver conforme isso aqui evolui, principalmente entrando aí na fase de enchimento de vagens, enchimento de grãos para soja, que é o estado mais crítico. Vamos falar então da chuva que passou, né? Falei quantas vezes já aqui que choveu melhor, né? Então vamos botar números, né, a essa afirmação. A gente traz então o mapa da semana que passou, vocês podem ver aí o cinturão bem colorido, né, sendo a cor verde, chuvas que podem variar aí de 25 a 38, 40 milímetros, tá? Então, estados como Iowa, Nebraska, Kansas, próprio Wisconsin, norte de Illinois e Indiana aí recebendo ótimas chuvas, né, dentro desse valor, e poucas áreas com a cor amarela, que seriam chuvas aí próximas dos 60 milímetros, o que justifica aí uma melhora nos números que o USDA divulgou. Bom, pessoal, e como eu falei no início do vídeo, né, choveu, né, a gente está vendo aqui que choveu relativamente bem aí no cinturão, mas aqui em Nebraska não veio de graça. A gente vai colocar imagens aí do milho bastante judiado pelos temporais, né, que tivemos essa semana. É uma época onde os temporais são bem comuns aqui, principalmente na parte oeste do cinturão, Kansas, Nebraska, né, Dakotas. Essas imagens aqui são de York, é uma cidade mais a leste daqui de Nebraska. O milho realmente sofreu aí consequências em algumas situações, né? Não sei se não vai ter perda de lavoura total no caso, né? E essa época do ano o replantio ele não é uma opção, né? A gente já está muito avançado aí no ano agrícola, então esses produtores aí, nem mesmo o sorgo daria tempo de se plantar após esse milho, fora todas as restrições de herbicidas, né, programas de herbicida que devem ter sido feitos, o que limitem muito o que pode ser feito. Provavelmente aí uma cultura de cobertura, né, ou até mesmo pousio é o que se faz, e o seguro agrícola, a gente já falou sobre seguro agrícola, vamos trazer mais informações, com certeza acionado nessas áreas. Já a soja já está melhorzinha, né, aqui a gente tem imagens da soja mais na região ao norte de Lincoln, né, região que tem chovido menos, mas a soja aí, como eu falei também em outro momento, a soja é muito plástica, quer dizer, a soja sempre nos deixando inseguro com relação a afirmar se está boa ou ruim, né? Não é que nem o milho que mostra bastante, mas a soja, de uma maneira geral, aí, como vocês podem ver pela folhagem, está numa situação bem melhor. Quando a gente olha para o futuro, olha para os próximos 7 dias, pessoal, a gente vê um otimismo aí por parte de produtores que estão situados ao leste do cinturão, Ohio, Indiana e Illinois. Aí vocês verem as cores mais escuras, as cores de tom vermelho aí, que são indicativos de chuvas de 50 a 60 milímetros que esses produtores podem ter aí nos próximos 7 dias. A galera que está mais no centro e oeste do cinturão recebendo um pouco menos, aí chuvas que podem girar entre 5 e 20 milímetros. Bom, e agora vamos começar a nossa gira pelo cinturão do milho. Vamos começar lá pela região dos Grandes Lagos. José Nunes nos conta como é que está a situação aí em Wisconsin. Valeu, Alexandre! E fala, pessoal, amigos do AgroConnection. Aqui em Wisconsin as condições continuam melhorando. Ontem, na quarta-feira, dia 12 de julho, choveu em boa parte do estado. Tivemos aí uma média aí de 30 milímetros na grande maioria das áreas, que somado com a chuva da semana passada, aí deve dar uma tranquilidade aos produtores de soja e milho para as próximas semanas. Como choveu aqui na semana passada, os dados do USDA dessa semana já mostram aí um leve aumento no percentual de áreas de soja e milho em estado bom ou excelente. Apesar de ser um acréscimo aí bem leve, bem pequeno em relação à semana passada, foi a primeira vez na safra que a gente observou aí uma resposta positiva nas condições das lavouras de soja e milho aqui em Wisconsin, já que até então observava-se aí uma queda constante na qualidade das lavouras desde o início da safra pela falta de chuva. Como eu falei no último vídeo, a chuva aqui chegou num momento importante, um momento crítico da safra.
já que o milho está bem próximo do início da fase reprodutiva, e para a soja a gente já tem em torno de 20% das lavouras em florescimento. Então daqui para frente vai ser importante que chova aí pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, para que a gente possa manter a umidade no solo e ajudar a minimizar qualquer impacto negativo gerado pelo estresse hídrico que muitas das áreas aqui sofreram desde meados do mês de maio até o final do mês de junho. Mas é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui por hoje. Na semana que vem a gente volta aqui novamente para falar de como está a situação do clima e das lavouras aqui no estado de Wisconsin. Agora a gente vai lá para o estado de Ohio, que o Jonathan vai falar para a gente como está a situação por lá. Fala aí, Jonathan. Olá, amigos do AgroConnection, falando aqui do estado de Ohio. Tivemos uma precipitação de 34 milímetros, variando de 7 milímetros para a região norte-oeste e a região central com mais de 60 milímetros. A região central do estado vem se destacando com as melhores chuvas e atualmente não apresenta nenhum tipo de seca na região central. Cenário que também vem melhorando no estado, já que apenas 25% do estado está classificado como seca moderada. Já a temperatura também aumentou, a gente está em torno de 24 graus Celsius. E a umidade do solo na região superficial está em torno de 83% e no subsolo 76% classificado como adequados. E apesar da melhora das chuvas aí, especialistas relatam a necessidade de mais chuvas, já que julho é considerado o mês com a melhor precipitação no estado. Sobre as lavouras, a gente rodou bastante o estado essa semana avaliando experimentos e 67% do milho está classificado como boa ou excelente. Destaque para a sanidade do milho. Luiz, coloca algumas fotos aí, por favor. Tanto na região da copa quanto na região baixeira, o milho está apresentando uma sanidade excelente. E está em estágio aí de V10 a VT, iniciando aí 8% das lavouras no estado aí a fase aí reprodutiva, lançamento de pendão e estigma. Já a soja, 59% das lavouras estão classificadas como boas ou excelentes. Essa diferença com relação ao milho se dá principalmente à soja semeada naquele período ali de estiagem, já que essa soja sofreu um pouco mais para crescer e apresenta um porte um pouco menor atualmente. E 11% da soja está em fase de florescimento. Já o trigo, 32% já foi colhido, e as lavouras de aveia, 80% estão classificadas como boas ou excelentes, e 92% delas já estão no estágio reprodutivo cabeça. Pessoal, por hoje é isso, obrigado pela atenção. Carlos, amigos e amigas do AgroConnection. Começando pelo estado de Iowa, grande parte do estado recebeu aí de 10 até 30 milímetros nos últimos 7 dias. A maior parte dessas chuvas chegaram entre a tarde de terça até quarta de manhã. E algumas dessas regiões no meio do estado e também uma faixa na parte norte do estado receberam um pouco mais de chuva, variando aí de 50 até 130 milímetros. Já o Missouri recebeu umas chuvas também de cerca de 10 a 40 milímetros em grande parte do estado. Uma faixa na parte norte teve só algumas garoas e algumas regiões na parte central e sul receberam chuvas de até cerca de 50 a 60 milímetros. Como a gente vinha comentando, as condições estavam ficando mais secas até o mês passado. O risco estava começando a aumentar para as lavouras de soja e de milho, principalmente agora que a maioria das lavouras já está indo para a parte reprodutiva, né, e indo para um pico de uso de água pelas plantas, que é um momento crítico para as lavouras terem água disponível no solo. E essas chuvas da semana passada e também dessa semana, do jeito que vieram, são extremamente importantes para a safra desse ano, já que se continuar chovendo bem durante o período reprodutivo, as plantas conseguem manter e encher mais o grão, né, mantendo uma boa produtividade. Muito bem, esse foi mais um vídeo semanal aqui no AgroConnection, trazendo as informações direto do campo, vários representantes em todos os estados aí, ou quase todos do Cinturão do Milho. A gente fica por aqui, vai aí o nosso convite para te inscrever no canal, deixar o like, ativa a notificação para receber, né, quando que os vídeos entram no ar, deixa um comentário, vê o que tu achou, o que a gente pode falar mais, e faço convite para vocês seguirem o AgroConnection nas principais plataformas, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, sempre através do @oagroconnection. Também convido, a gente está com um site novinho em folha, vai lá www.agroconnection.net e confira um pouco mais do nosso trabalho. Ficamos por aqui, até a semana que vem, stay tuned e tchau!